neste segundo momento da nossa videoaula, né, sobre o que é gestão de pessoas, iremos trazer agora uma abordagem de uma certa forma crítica a essa visão tradicional dentro da caixinha, né? Iremos pensar então de uma forma heterodoxa. Pois bem, eu inicio por esse artigo Discursos dos Recursos Humanos e a Gestão de Pessoas, uma professora da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que ela vai dizer o seguinte: olha, essa mudança etimológica, né? As empresas pararam de usar recursos humanos e começaram a adotar a gestão de pessoas porque elas viram, claro, que tratar bem o funcionário é importante. Mas isso não foi um fato isolado. O que estava por detrás disso tudo? Eles vão dizer o seguinte: olha, tem toda uma filosofia por detrás disso, né, que se sustenta no contexto histórico-econômico. Até 1930, 1940, o modelo de gestão empresarial era um modelo de produção em massa, né? Era um modelo de produção taylorista-fordista. Naquele contexto, de uma certa forma, de uma economia global, a partir da crise de 1930, o modelo econômico ele começou a adotar uma filosofia de produção em massa porque você tinha uma demanda grande, né, pela aquisição de bens e consumos. Lembrando que nós tivemos uma Segunda Guerra de 1939 a 45 e uma Primeira Guerra Mundial de 1914 a 18, e que principalmente depois de 1930 o mundo sofreu um processo de intervenção econômica pautada numa lógica de produção e consumo em massa. Nesse contexto, as empresas não estavam muito preocupadas com as questões de gestão de pessoas, né? A ideia era a produção. No entanto, a partir de 1970, o que acontece nessa virada? O mundo estagna e a lógica de produção em massa ela sofre uma quebra a partir da próprio modelo toyotista de gestão de pessoas, de produção, né, que nós veremos aqui nesse curso, que a lógica não é mais produzir e vender, mas produzir a partir da demanda, né, vender e produzir. Então há uma mudança de uma certa forma nesse processo. E é por causa dos fatores concorrenciais que as empresas viram que precisavam agora tratar bem os funcionários, né? Porque eu precisava produzir mais, já que o mercado muitas vezes não estava dando conta de atender essa demanda. Esse é um ponto que esse artigo vai ilustrar. Da mesma forma, isso acontece a partir da década de 90. O próprio fenômeno da globalização ela vai trazer esses modelos softs de gestão de pessoas para lidar com uma concorrência global, né? Num contexto de monopólio de mercado, que poucas empresas produziam, a empresa não estava nem aí para o funcionário, era simplesmente recursos humanos. Se você não quer, meu amigo, tchau, tem quem queira. Num processo globalizado de concorrência entre as empresas, isso foi visto como um diferencial. Então esse artigo vai mostrar o quê? Em síntese, né? Que a passagem da etimologia recursos humanos para a gestão de pessoas não ocorreu porque as empresas são boazinhas, estavam preocupadas com os funcionários. Não. Ocorreu por demandas mercadológicas que as empresas tiveram que se reorganizar e que nesse processo elas viram a necessidade de trabalhar bem com o funcionário para que ele produzisse mais e contribuísse para um processo de concorrência mais agressiva. Então esse é um ponto interessante, quem tiver interesse, obviamente, desse artigo aí. Um segundo trabalho que vai trazer uma crítica à teoria da gestão de pessoas é desse professor Maurício Trachtenberg, já comentei em outras videoaulas, né, foi um professor da USP, e que ele dizia o seguinte: olha, quando que emerge esse conceito de gestão de pessoas, né? Quando que as empresas começam a ficar preocupadas para além de contratar e demitir? Elas emergem a partir de um contexto econômico em que os conflitos entre o empresariado e os trabalhadores têm um aliado, que é um aliado dos operários, que é o momento em que os sindicatos começaram a se tornar fortes. Por exemplo, no Brasil, a gente viu até a década de 80, principalmente no estado de São Paulo, o movimento sindical ele era muito forte. Não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, a gente deveria perguntar bom e ruim para quem, né? Mas naquele contexto de uma economia globalizada, principalmente na realidade americana, os sindicatos eles tinham um forte peso no poder de barganha, de negociação, de ritmo de trabalho. E aí que, né, o Trachtenberg diz que para lidar com esses conflitos sindicais, a grande sacada foi melhorar o processo de gestão de pessoas, ou, entre aspas, cooptar os interesses do sindicato. Reflexo disso é que o modelo japonês, que nós veremos nesse curso, basicamente extinguiu o sindicato no Japão, né?
já que a empresa tratava tão bem os funcionários que as demandas salariais, que as demandas da qualidade no trabalho, que a segurança no trabalho se tornaram aliado da empresa. Claro que isso teve um preço, né, para aqueles que trabalharam nas organizações japonesas, já que grande parte do processo produtivo se tornou terceirizado com um processo de gestão extremamente precarizado. Nós veremos isso nas próximas videoaulas sobre o modelo japonês de gestão de pessoas, que de uma certa forma revolucionou o mundo a partir das terceirizações. Mas enfim, o que o Trachtenberg vai dizer é isso, olha, a gestão de pessoas surgiu exatamente num contexto que o sindicato estava ganhando força e que as empresas precisavam ter eles como alinhado, já que uma greve poderia parar todo o processo produtivo, né? Então, esse é um ponto. E claro que o Trachtenberg vai dizer o seguinte, e qual que é toda a preocupação? Não é que as empresas estão preocupadas que os funcionários sejam felizes, saltitantes. Elas querem isso, mas elas querem isso unicamente para controlar psicologicamente os trabalhadores e aumentar a produtividade. Temos um terceiro autor, que nós já vimos nesse curso também, né? O Pagès, um francês, que ele vai dizer o seguinte, ele falou assim, olha, o que as organizações fizeram com a revolução do modelo de gestão de pessoas, né? A saída daquela ideia de recursos humanos para a gestão de pessoas, foi o quê? Foi cooptar os trabalhadores de uma forma objetiva e subjetiva. Foi ganhar a alma do trabalhador, para que aquele trabalhador visse a empresa como uma extensão da família dele, quase como uma situação matriarcal. É uma mãe, né? E essa cultura de muitas vezes de técnicas de gestão de pessoas fez com que muitos trabalhadores dedicassem sua vida à organização até o dia que, faltando 2 ou 3 anos para se aposentar, aquele trabalhador já não estava mais tão produtivo, o custo daquele trabalhador já era alto porque ele estava no final de carreira, a empresa simplesmente demitiu-os, né, e contratou uma nova geração. Mas isso eu acho que só acontece lá, né? Em outras partes do mundo isso não acontece. As empresas ficam com os trabalhadores até o final da vida, né? Bem, esse é um caso que o Pagès vai mostrar. Qual que é a preocupação com o trabalhador? Será que a empresa está preocupada mesmo por aquele indivíduo que está para aposentar e que já não está tão produtivo? Ou então que até é produtivo, mas o salário está tão alto, né? E a empresa quer reduzir custos. E como fica esse trabalhador que dedicou uma vida à organização, que abdicou talvez de outros tempos, que não cobrou as horas extras, agora já não é mais um problema a questão de hora extra, né? Já que nós tivemos uma reforma trabalhista. Enfim, essa é a crítica do Pagès. Cuidado com esse discurso de que a organização te ama e que ela é uma extensão da sua família, né? Porque a preocupação da organização, e a organização ela não é a organização são geridas por pessoas, né? Esses interesses, eles são nítidos. Professor, mas isso é muito abstrato, você está falando de teorias, eu quero fatos. Isso é uma teoria da conspiração, ele pode dizer que tem relação com o sindicato lá atrás, e os fatos? Vou trazer alguns elementos interessantes aqui para nós, então. Lembrando da Johnson & Johnson, né, que nós comentamos, que é uma das empresas que lidera o ranking mundial de satisfação dos trabalhadores, da gestão de pessoas. Pois bem, essa é uma matéria aqui de 2019, a Johnson & Johnson foi condenada a pagar 572 milhões de dólares nos Estados Unidos porque fez propaganda de itens que geraram dependências químicas em pessoas a partir de propagandas enganosas como o uso de opioides lá nos Estados Unidos, né? Aquela empresa preocupada com os trabalhadores, pelo menos na visão desse juiz que a condenou, não estava preocupada ali com os clientes. Ou ainda a própria Johnson & Johnson, né? Ela foi condenada a pagar 2,1 bilhão de dólares também, porque na década de 70 e 80 utilizou um talco que estava presente no mercado, se não me engano até recentemente, e que foi responsável pelo causamento de câncer, né? Principalmente, se não me engano, câncer de ovário em mulheres, que no caso eram crianças na época. Essa empresa preocupada com os trabalhadores e tudo mais. Só que o problema é que a empresa, segundo a matéria, a empresa tinha informações dos riscos e continuou com o produto no mercado. Não foi um erro de ordem técnica. E essa própria empresa Johnson & Johnson, agora no ano passado, nós estamos em 2020, para quem está assistindo o vídeo, ela também ameaçou que, com uma política de redução de custos, a demissão em massa em escala global. Aquela empresa que está preocupada com seus funcionários, no momento em que as contas não fecham, esse funcionário já não é mais tão útil para a organização. Em alguns países,
a própria articulação com o setor judiciário proibiu algumas demissões em massas, né? Então são algumas contradições interessantes quando a gente mostra esse tipo de organização, que ao mesmo tempo é uma referência em modelo de gestão de pessoas, por outro, esse modelo de gestão de pessoas ele é descartado quando a empresa quer reduzir custos. Professor, mas você acha que ela não deveria reduzir custos? Você acha que ela deveria adotar um modelo comunista? Pessoal, sob hipótese alguma, eu estou dizendo que a empresa está certa ou errada sobre isso. Eu estou ilustrando esse caráter muitas vezes contraditório dessas grandes empresas, né? Vejamos esse caso, por exemplo, da própria Apple, que tem a escola universitária, que nós comentamos, que é uma referência tecnológica. A Apple levou uma multa milionária por deixar os iPhones mais lentos. Matéria desse ano, 2020, há 5 meses atrás. E a própria empresa, né, admitiu que limitava o desempenho dos smartphones, segundo elas, para melhorar a vida útil da bateria. No ponto da engenharia da produção, isso tem um nome clássico, né? Obsolescência programada. Ou seja, eu torno o item pouco útil para que ele seja renovado. Um exemplo quase do senso comum, parece que é até uma teoria da conspiração se eu dissesse isso, mas vocês podem ver, produtos antigamente duravam mais do que hoje, de uma certa forma geral. Uma lâmpada antigamente durava mais do que hoje. Né? E por que disso? Porque os produtos antigos muitas vezes duravam mais do que hoje. Por uma estratégia de mercado, obsolescência programada. Eu faço com que a vida útil diminua para aquecer a produção. Se eu lançar um produto que basicamente não tem manutenção, ou que ele sobrevive apenas à base de manutenção, eu não vendo mais. E o setor de tecnologia, ele utiliza isso. A própria Apple também, né, ela foi condenada, ela pagou uma primeira parcela de uma dívida de 13 bilhões, uma disputa com impostos na Irlanda, que é muito comum empresas americanas, muitas vezes para evitar a tributação, ela cria muitas vezes uma offshore, sai do país e não paga a tributação. Isso foi o que aconteceu na Irlanda. Então, eu estou trazendo esses casos para mostrar como que essas grandes empresas, que muitas vezes vendem um discurso de gestão de pessoas, satisfação, ela pode fazer isso dentro da empresa, mas ela muitas vezes não está preocupada com a sociedade, ou ainda ela está preocupada com o funcionário, até o momento que o funcionário ele é útil. E quando não é mais, ele é descartado, né? Moral da história, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir, então, saindo da caixinha, que a gestão de pessoas representa essa imagem desta mola que vocês estão vendo aqui. Por que essa mola? Porque a gestão de pessoas ela cumpre muitas vezes aquele papel de tensão entre duas classes, aqueles que são os donos, os empresários, os acionistas e os trabalhadores. A gestão de pessoas ela visa diminuir essa tensão, quase que uma disputa de classes entre duas categorias, né? E amenizar esses conflitos, já que esses conflitos podem ocasionar o quê? Perdas de produtividade, greves, absenteísmo, boicote à organização. Então, ela cumpre esse papel de manter muitas vezes o status quo, cumprindo essa mola entre duas perspectivas, né? Ou seja, então, o que é a gestão de pessoas? É um conjunto de métodos e técnicas que visam amenizar os conflitos entre a classe operária e trabalhadora, aumentando a mais-valia relativa. Nossa, agora o professor foi lá no manualzinho do Capital de Karl Marx, volume 1. A mais-valia relativa é fazer com que o trabalhador produza mais em menos tempo e ele continua com a mesma jornada de trabalho, porém gerando mais lucro para o patrão. Quase uma cartilha comunista, né? Essa é uma interpretação possível. E essa interpretação ela é interessante quando você é dono da empresa. Obviamente que você não vai dizer isso, né? Olha, estou criando uma mola propulsora para evitar conflitos. Você vai querer que esse trabalhador funcione mais, produza mais. Agora, quando você que está assistindo essa videoaula é funcionário dessa empresa, a minha singela observação, seja ético com a organização, faça aquilo que você considera correto, né? Segundo o teu conjunto de valores éticos, morais a gente sabe, está na legislação, mas não esqueça que muitas vezes você não deixa de ser um recurso para a organização. Você é um recurso. A organização vai te chamar de gestor, de colaborador, de parceiro, de consultor, mas não esqueça que você é um recurso. E que você pode ser descartado como uma máquina a partir do momento que essa organização não te vê mais como um indivíduo útil. E aí, para fechar nessa visão, eu sempre gosto de contar uma historinha. Um colega de vocês, né, que fez as disciplinas de administração comigo há uns anos atrás, formou. E ele comentou comigo, falou, professor, eu fui contratado por uma empresa, né, no sul de Minas, da área comercial, de uma multinacional, né, na área de agronomia e tal.
E eu estou... E a empresa me ama, os caras me deram um computador, o meu chefe olhou nos meus olhos e disse: você tem potencial, eu acredito em você, você é fora da curva. Professor, a empresa me ama, é uma coisa impressionante, eu trabalho saltitante, feliz. Aí eu falei, que legal, né? E como é que é? Você trabalha de segunda a sexta? Ah, professor, é de segunda a sábado. Pra quê? Sábado? Sábado é tão bom trabalhar, né? Às vezes eu puxo mais venda, visito cliente, fazenda e tal. E aquela sua namorada? Perguntei pra ele. Falei, que namorada, professor? Eu não tenho tempo pra namorar. Agora é hora de dedicar a minha carreira, né? Eu achei bastante interessante o que ele disse, mas eu não aguentei e falei, mas não esqueça que o teu gestor, e ele é um bom gestor, ele tem como cliente você. Você é um cliente dele. Ele precisa que você produza para ele, para que ele bata as metas mensais como gestor. E você tem que bater as suas metas. Não se esqueça que muitas vezes quando ele olha nos seus olhinhos e fala, você é o cara, ele provavelmente está falando isso para cada membro da equipe dele, né? Talvez você não seja tão Coca-Cola, ou melhor, tão a última Coca-Cola do deserto, tão fodão assim. Pode ser que sim, mas cuidado para não comprar esse discurso, vestir a camisa muitas vezes para uma empresa que está querendo bater as metas e você é apenas um recurso. Poxa, professor, mas isso é uma coisa, né? Então vamos esquecer esse assunto pesado. Vamos responder o que cai nas provas e o que todo mundo fica feliz. Gestão de pessoas. É essa imagem aqui. Eu quero fechar com essa imagem. Todo mundo feliz, todo mundo saltitante, todos brancos, obviamente, né? Estilo social aqui. E vangloriando uma vitória coletiva, sem competição, todos são colaboradores, todos se amam. O que é gestão de pessoas? Para vocês responderem na prova aí. É um conjunto de métodos e técnicas que visam que administrar comportamentos internos e potencializar o capital em direção aos objetivos das organizações. Respondam isso nas provas e vocês obterão a nota máxima. Respondam isso numa reunião e vocês serão aplaudidos de pé, né? E deixe esse negócio de mola aí para esse pessoal de sindicato que finalmente já está acabando, já que nós estamos resolvendo todos esses problemas no nosso país com uma boa e excelente legislação pejotalizada. Obrigado.